Olá, meus amigos, uma boa noite a todos. Sejamos todos nós bem-vindos a mais um estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos orar? Divino amigo Jesus, os falsos profetas então estão em todos os cantos, nos ensinando o erro, a mentira, despertando ainda a mistificação, fugindo da ciência espírita, pautada em pesquisa, quantificada. Escolheste o teu apóstolo, um homem inteligente, racional, lógico, porque era necessário agora uma fé raciocinada. É o momento de despertarmos a nossa espiritualidade pela razão, pela lógica e não mais pelo misticismo, entendendo racionalmente a nossa condição espiritual. Amado amigo, estamos aqui para fazer mais um Evangelho. Envolva-nos por misericórdia em tua paz, para continuarmos o trabalho que devemos fazer. Que a tua paz possa nos envolver hoje e sempre. Graça te damos e te pedimos a permissão para iniciar mais um Evangelho. Que assim seja. O nosso tema hoje é de Instruções dos Espíritos. O orgulho e a humildade são antagônicos. Não existe uma pessoa orgulhosa humilde e não existe uma pessoa humilde orgulhosa. Daí são opostos. E quando a gente fala em orgulho e humildade, parece um texto assim meio simples, meio isso, mas a gente precisa fazer uma autorreflexão. Quando você é convidado para uma festa, que você se arruma, qual é a intenção quando você está se arrumando? Você quer ser o mais bonito, a mais bonita da festa? Você quer que todos olhem para você? Quando tu escolhe uma roupa, quando tu põe um sapato, quando tu passa um perfume, tem que ser um perfume caro? Então, tudo isso é movimento de orgulho. Eu preciso mostrar que eu sou o mais bonito, a mais bonita. Eu preciso mostrar que o meu perfume é um perfume caro. Eu preciso mostrar, eu tenho certeza que eu estou entrando, que todo mundo parou para olhar para mim. Gente, a gente precisa fazer uma autorreflexão. Não, eu só compro se for na loja cara. Eu não gosto dessas lojas que são de departamento. E a gente abre a boca e fala isso com um movimento estúpido de vaidade. Tudo bem, se você não gosta. Mas para que colocar no outdoor? Para de repente humilhar a quem... Fazer com que uma pessoa se sinta humilhada, se essa pessoa não tem um preparo psicoemocional para isso. Então, meus irmãos, vamos repensar. Já que nós falamos de Jesus, já que nós estudamos o Evangelho, vamos repensar no que fazemos, no que temos feito de nossa vida. Como é que é a nossa relação no cotidiano. E isso são coisas pequenas. Então, quando eu falo, eu quero que todo mundo pare, que todo mundo olhe, que todo mundo concorde com o que eu estou falando, que todo mundo balance a cabeça para as minhas ideias, que ninguém venha discordar de mim, que ninguém venha falar isso aqui de mim. Cuidado. Esse é o câncer do orgulho, que vai destruir a tua vida, a tua encarnação. E vai chegar do outro lado bem adoecido. Mais ainda. Porque aqui a roupa, o perfume, disfarça. No mundo espiritual, não. Não tem perfume
que vá inibir o odor pútrido de pessoas egoístas e orgulhosas. E não há nenhuma veste que vai conseguir cobrir a monstruosidade de um corpo perispiritual deformado. Então, evangelho é para nós nos esforçarmos para vivermos no nosso dia a dia, em todos os lugares. Senão, quando eu falar de evangelho, as minhas palavras serão mortas, vazias, secas, sem vida. Então, quando nós pegamos o orgulho, se a gente pegar o conceito do orgulho, sentimento de prazer, presta atenção, o conceito, de grande satisfação com o próprio valor, com a própria honra. Isso é orgulho. Sentimento, não é emoção. Emoção é fisiológica, já é um sentimento. Então, muitas vezes você se orgulha de estar no cargo fulano de tal, de ter a empresa fulano de tal, de ter conquistado um título tal, de ter uma condição financeira maravilhosa, de ter passado num curso espetacular. Basta passar, a gente vê como o narizinho empina de muita gente. Orgulho. Ao ponto da gente dizer, tirei em primeiro lugar, tirei em segundo lugar. Orgulho. Quando não, a gente projeta isso nos filhos. Meu filho passou em medicina, e aí coloca na rede social e faz o... Orgulho. Então, façamos uma autorreflexão para a gente verificar o que vai dentro da gente. Então, eu tenho que estar sempre me auto-perguntando. Estou me arrumando com qual intenção? Escolhi essa roupa ou comprei essa roupa com qual intenção? Vou falar isso com qual intenção? Na humildade, é uma virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. Então, enquanto a gente tem aqui o orgulho, que ele faz um movimento de grande satisfação com o próprio valor, paralelo a isso, não. Totalmente o contrário disso é a humildade, porque ela é uma virtude caracterizada pela consciência que a pessoa carrega dos próprios limites. Dos limites. Olha só, modéstia e simplicidade. Então, jamais uma pessoa humilde vai querer chegar para abafar. Quero que todos olhem para mim. Não, isso é orgulho. Porque tem certeza que é o tchan-tchan-tchan. E o quanto o orgulhoso se perturba. Porque por mais que ninguém esteja olhando, ele acha que está todo mundo olhando. O humilde não, ele entra. Calmo, tranquilo. Não precisa ficar na ponta do pé, não precisa esticar o nariz. Porque ele não se acha o centro das atenções. Ele apenas entra. E de Jesus, aquele que mais se eleva, mais se rebaixa no mundo espiritual. Porque se eu muito me elevo, ponta do nariz, orgulho, vou levar uma queda que não é nada agradável. É difícil, gente, como diz o nosso Raul, espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta. Eu não posso vir para cá fazer de conta que nós estamos fazendo evangelho. O texto é esse. E a gente tem que se sentir incomodado mesmo. Para que quando você chega no mundo espiritual, vocês tinham que fazer evangelho todo domingo. Nunca me falaram isso. Falaram. Falaram sim. Você não quis ouvir, mas que foi falado, foi. Essa mensagem grande, vamos falar bastante sobre orgulho e humildade, é de Lacordaire.
E essa mensagem foi na cidade de Constantina em 1863, super atual. Continua a mesma coisa, quase 200 anos. 1863. Agora, se tu pegar a biografia de Lacordaire, Henri Lacordaire Jean Baptiste Henri Dominique Lacordaire. Ele foi um religioso, ele nasceu em 1802, em Borgonha, na França, e ele faleceu em 1861, ou seja, ele viveu no mesmo período de Kardec. E essa mensagem aqui foi praticamente 2 anos depois da desencarnação dele. Então ele foi um contemporâneo, ele viveu no mesmo período de Kardec. 2 anos depois da desencarnação, ele traz essa mensagem psicografada, tá bom, gente? Eu estou com a tradução de Evandro Noleto. Algumas pessoas, o livro da tia é diferente. Eu estou com a tradução do Evandro Noleto. Eu gosto da tradução do Evandro, tá, gente? Ele começa assim: que a paz do Senhor esteja convosco, meus caros amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Vos encorajar, segue o bom caminho. Sim, porque precisa de coragem. Para te sair do palanquezinho do orgulho e descer para da humildade, isso exige de nós muita coragem. Até quando a gente vai viver essa infantilidade medíocre? Dói ainda mais quando a gente, mesmo sendo espírita, a gente não desperta. A gente não desperta. Aos pobres de espírito que outrora habitaram a terra, Deus conferiu a missão de vos esclarecer. Bendito seja Ele, o nosso Pai, pela graça que nos concede de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento, que é aquela ideia, espíritos nos ajudando no processo do desenvolvimento, é a fala de Jesus. Quando os homens não mais falarem, as pedras falarão. Essa fala é de Jesus. Então ali, final da Inquisição, em que falar de Jesus era barganhar dinheiro, era necessário os espíritos chegarem para resgatar o que estava perdido. Bendito seja Ele pela graça que nos concede de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra, concedendo-me a graça de pô-la ao alcance de todos. Vós encarnados, todos que vos achais em prova e buscais a luz, que a vontade de Deus venha em meu auxílio para fazê-la brilhar aos vossos olhos. Então ele faz uma introdução, né? Vamos lá. Agora ele veio falar da humildade. A humildade é uma virtude muito esquecida entre vós. E quando os espíritos dizem muito, gente, mas é muito mesmo. Os grandes exemplos que vos foram dados, poucos são erguidos. Por que muitos de nós queríamos que Jesus reagisse? Orgulho. Olha o exemplo de humildade, com o poder que ele tem. Os grandes exemplos que vos foram dados, poucos são seguidos. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Existe alguém que consegue fazer caridade sendo orgulhoso? Aí é para acabar. Olha o que ele diz. Não. Pois este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se deve auxiliar mutuamente e os conduz ao bem. Porque o sentimento da humildade me nivela. Todos somos iguais. Não tem ninguém melhor que eu. Gente, às vezes, a gente seleciona amigo pelo poder aquisitivo. Porque queremos nos beneficiar de alguma forma. Não. Pois esse sentimento nivela os homens, a humildade, dizendo-lhe que todos são irmãos, que se deve auxiliar mutuamente e o conduz ao bem. Sem
sem a humildade apenas vos adornais, adornozinho, um enfeitezinho, de virtudes que não possuís. Como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembra da pouco que nós falamos da deformidade, do câncer moral que está dentro de nós e que a gente está cultivando isso, e a gente acha lindo cultivar, e ainda tem quem bata palma para isso. Lembrai-vos daquele que nos salvou, Jesus. Lembrai-vos da sua humildade, que o fez tão grande e o colocou acima dos profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Então, não existe uma pessoa orgulhosa e humilde, gente. Da mesma forma como não existe uma pessoa humilde e orgulhosa. Quando a gente tem orgulho, é porque o nosso parâmetro para comparação é muito curto. É medíocre. Quando o meu parâmetro de comparação é o mundo espiritual, é um Cristo, são espíritos superiores, nobres, inteligências divinas. Aí eu vejo que eu sou uma formiguinha jiguitaia. Não é nem uma saúva, é uma jiguitaia. Mas se a minha comparação é um humano, que também é perecível, porque todos os títulos são perecíveis, aí realmente é bem curta a minha comparação. É o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas devidas aos seus méritos. Eu sempre falo aqui, gente, riqueza não é mérito, é prova. É prova. E a gente pode tirar um 0 e se comprometer bastante. O que a gente faz com a riqueza que Jesus nos confiou? Observa como tu utilizas isso. Estimulando, exacerbando as sensações, os prazeres, manipulando. Entende, gente? Precisamos despertar. A nossa vida terrena é breve, é rápida. Daqui a pouco a gente vai largar tudo, mas a gente vai ter que prestar contas. E uma das provas mais difíceis é da riqueza. Porque a gente se enrola todo. Então ele diz, e as riquezas são recompensas devidas a seus méritos, e que sua essência é mais pura do que a do pobre. Julgam, quem está falando sou eu não, viu? Eu Lacordaire. Ele está no mundo espiritual. Então, agora que ele está desperto mesmo. Julgam que tem direito a tais coisas, razão pela qual, quando Deus as retira, os acusam de injustiça. Acusa Deus de injustiça. Zombaria e cegueira. Zombando de Deus e cegueira. Cego, na escuridão, não enxerga. Deus vos distingue pelos corpos? Você acha que Deus vai nos distinguir pelo corpo que temos, pela condição financeira, social? O envoltório do pobre não é da mesma essência que a do rico? Porventura o Criador terá feito 2 espécies de homens? Tudo que Deus faz é grande e sábio. Nunca lhe atribuais as ideias concebidas
por vossos cérebros orgulhosos. Ou seja, não põe a palavra em Deus. Não, Deus me deu isso porque eu sou isso. Não, Deus... Não faça isso. Aí eu lembro dos espíritos da Kardec, lá no livro dos Como ousas questionar Deus? Porque quanto mais evoluído o espírito, maior respeito tem pela divindade e pelo Mestre Jesus. Observa como Chico chamava o nosso Senhor Jesus. Então, se não o temos, é porque somos levianos. Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus nosso Pai, olha bem como tu te direcionas para Ele. Porventura o Criador terá feito duas espécies de homens? Tudo o que Deus faz é grande e sábio. Nunca lhe atribuais as ideias concebidas por vossos cérebros orgulhosos. Vou repetir, tá? Ó, rico, vai se direcionar aqui ao povo que está nessa prova. Enquanto dormes em teus aposentos dourados, e olha o termo que ele usou, dourados. Dourados é sinônimo de excesso, de luxúria, de vaidade. Em teus aposentos dourados, ao abrigo do frio, não sabes que milhares de irmãos teus, que valem tanto quanto tu, jazem sobre a palha? O infeliz que passa fome não é teu igual? Ele pega pesado mesmo, Lacordaire. Ao ouvires isso, bem eu sei, revolta-se o teu orgulho. Concordarás em dar-lhe uma esmola, mas em lhe apertar fraternalmente a mão, jamais. Tu pode dar uma esmola, mas apertar a mão, tocar, aí você não faz não. Ah, não. Sabe Deus, essa mão deve estar suja. Aí eu me lembro da dona Nena Galves, ela conta isso e esse livro está no nosso canal, nós estudamos. Eu tenho um carinho muito grande pela dona Nena Galves, muito. O respeito dela ao nosso Chico, ela nunca usou isso para se autopromover. E ela tem um cuidado, ela tem... Quem for a São Paulo, puder ir no Centro Espírita União, CEL, né? Centro Espírita União, ela tem uma exposição maravilhosa de coisas que Chico... Porque quando o Chico ia para São Paulo, ficava na casa da dona Nena. Na casa da dona Nena tinha um apartamento para o Chico, um quarto, uma suíte para o Chico. Então as roupas de Chico já ficavam lá. Cama, tudo muito arrumadinho. Então ela conta que ela lá em Uberaba, em uma visita com o Chico, eles foram numa casa muito simples, muito pobre, e aí a senhora ofereceu água. Quando a dona Nena viu o copo e a água, ela pensou, não vou beber essa água não. Aí o Chico pegou o copo da mão da senhorinha, levou o copo para dona Nena, olhou para a Nena e disse, bebe, Nena. A dona Nena disse que quando pegou no copo, ela olhou, a água estava cristalina. Ah, Chico, né? Ao ouvires isso, bem eu sei, revolta-te o teu orgulho, concordarás em dar-lhe uma esmola, mas em lhe apertar fraternalmente a mão, jamais. O que dirás eu, de sangue nobre, grande da terra, serei igual a este miserável coberto de andrajos? Vã utopia de pretensos filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão baixo e a mim tão alto? Fecha aspas. É verdade que as vossas vestes não se assemelham, mas se ambos vos despissem, que diferença haveria entre vós? A nobreza do sangue? Dirás. A química, porém, ainda não encontrou nenhuma diferença entre o sangue de um grão-senhor ou de um plebeu. Entre o do senhor
e o do escravo. Quem te garante que também tu já não tenha sido miserável e infeliz como ele? Reencarnação. Que também não hajas pedido esmola? Que não a pedirás um dia a esse mesmo a quem hoje desprezas? Reencarnação, gente. Serão eternas as riquezas? Não se acabam com a extinção do corpo? Envoltório perecível do teu espírito? Lança um pouco de humildade sobre ti mesmo. Procura atender sobre a realidade das coisas deste mundo, sobre o que dá lugar ao engrandecimento e ao rebaixamento no outro. Lembra-te de que a morte não te poupará, como a nenhum homem. Que os títulos não te preservarão do seu golpe, do golpe da morte. Que ela te poderá ferir amanhã, hoje, a qualquer hora. Se te enterras no teu orgulho, quanto então eu te lamento, pois que serás digno de piedade. Olha como as palavras de Lacordaire é firme, gente. Que chamada que ele nos dá. E esse texto está dentro do Evangelho. Orgulhosos, que eres antes de serdes nobres e poderosos, né? Que eres, ele faz orgulhosos, aí ele exclama, né? Que eres antes de serdes nobres e poderosos? O que você era? O que nós éramos? Talvez estivesseis abaixo do último dos vossos criados. Está falando da nossa encarnação anterior. Curvai, portanto, as vossas frontes. Baixa a ponta do nariz. Altaneiras, arrogante, né? Que Deus pode abaixar no momento em que mais as elevar. Aquele mais que se eleva, mais será rebaixado. Isso que ele diz assim. No momento em que mais as elevar, no momento que tu acha que a coisa está assim, vem cá. Vem cá. Tu vai para onde com esse nariz todo? Antes que tu te venha a perder totalmente a tua encarnação, eu vou dar uma freada em você. Todos os homens são iguais na balança divina. Todos. Só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. O que me torna diferente aos olhos de Deus são as virtudes. Não é o título. Não é o poder. Não é a riqueza. Não é o corpo bonitinho. São as virtudes. Todos os espíritos são da mesma essência e todos os corpos são formados com a mesma massa. Vossos títulos e vossos nomes não os modificam absolutamente. Vossos títulos e vossos nomes. Quando alguém pergunta seu nome, você coloca todo o sobrenome. Orgulho. E o maior de todos? Carpinteiro, Nazareno, judeu, Jesus, Cristo. Todos os espíritos são da mesma essência e todos os corpos são formados com a mesma massa. Vosso título e vossos nomes não os modificam absolutamente. Ficam no túmulo e não são eles que darão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade são os seus títulos de nobreza. Caridade e humildade. Então, vamos correr atrás desses títulos urgente. Cenas do próximo capítulo. Então, nós vamos dar uma parada aqui para na próxima semana a gente conseguir
finalizar o nosso estudo de hoje. Pergunto a vocês, foi bom? Vamos então fazer a nossa prece de gratidão, né? Obrigada, Senhor. Obrigada por esse evangelho em nosso lar. Agradecemos a Lacordaire pela mensagem firme, reflexiva e verdadeiramente, meu irmão, um chamado para todos nós que estamos adormecidos na acomodação diária. Abençoa-nos, Senhor. Envolve a todos nós na Tua paz e nos ajuda a ter discernimento na nossa vida, no nosso cotidiano. Que a Tua paz possa envolver, Jesus, a todos nós. Que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.